Nós vimos no vídeo anterior como instalar um banco de dados, instalar um servidor Apache, como criar tabelas, etc., com o objetivo de, do início ao fim, ver um banco de dados rodando na prática. Mas vamos dar um passo atrás agora e ver exatamente o que são essas tabelas que nós construímos. Na verdade, nós temos dados que são armazenados em nosso banco de dados. Nomes de pessoas, telefones, endereços, profissões, produtos que compraram, qualquer informação que seja importante para o sistema que estamos desenvolvendo. E num banco de dados relacional, nos bancos de dados que nós vamos estudar nesse curso e que nós manipulamos através de SQL, essas informações ficam estruturadas numa estrutura que nós chamamos da tabela. O que consiste então em uma tabela? Vamos pensar num exemplo. Por exemplo, informações sobre pessoas, que podemos chamar então essa tabela como a tabela pessoas. Esse é o nome dela, então sempre que nós quisermos determinadas informações que na nossa estrutura estão dentro da tabela pessoas, nós utilizamos no comando SQL o pessoas. Essa tabela vai ter um conjunto de informações, por exemplo, o nome da pessoa, o telefone, o e-mail, o endereço, etc. Em tabelas, nós pensamos na estrutura dessas informações na forma de colunas. Os campos que nós temos, por exemplo, o campo, nome, é uma coluna da tabela. Então, quando pensamos numa tabela, imaginamos algo dessa forma, certo? Quer dizer, uma estrutura com linhas e colunas. E eu estou dizendo que nós podemos ter aqui, por exemplo, uma coluna que é a coluna nome, uma coluna que é a coluna telefone, e-mail. Então nós teremos aqui, por exemplo, a tabela que tem colunas com os campos e linhas com, por exemplo, as informações. O Rodrigo tem o telefone tal, o e-mail tal. Então, o que nós temos aqui é que as linhas de uma tabela são as informações cadastradas nela e as colunas são os campos em que nós temos informações. Por exemplo, se eu tiver nessa tabela dois cadastros, Rodrigo e Pedro, eu terei uma tabela com duas linhas, a linha Rodrigo e a linha Pedro. E ela poderá ter, por exemplo, três colunas: nome, telefone e e-mail. Além destas informações, muitas vezes nós temos uma informação nas tabelas que é o ID. Alguns vão chamar de ID, outros vão chamar de ID pessoas, outros vão usar algum outro tipo de lógica, por exemplo, ID sublinhado pessoas ou algo do tipo. Não existe um critério único para a denominação dos nomes dos campos e dos nomes das tabelas. Mas é importante você usar um padrão único para você ou para a sua equipe de desenvolvimento. Por exemplo, nós poderíamos que todas as tabelas tenham o campo ID. O que é esse campo ID? O que ocorre é o seguinte: você em algum momento, e é isso que nós vamos ver então a partir do próximo vídeo, você vai precisar identificar um dado específico. Eu quero a informação do Rodrigo, eu quero saber, por exemplo, o telefone do Rodrigo, eu quero saber o e-mail do Rodrigo. Só que pode haver mais de um campo com Rodrigo, posso ter um outro campo Rodrigo com outro telefone. Como que eu localizo o Rodrigo certo? Se você já foi numa locadora de vídeos, numa livraria, numa farmácia, muitas vezes você tem um código seu. Às vezes você tem na escola um código 15, 17, 50, 5018. Por quê? Porque o nome em si não é garantia que vão saber quem você é.
Até mesmo nome, sobrenome, pode ser que haja uma outra pessoa exatamente com o mesmo nome e os mesmos sobrenomes. O que nós costumamos ter é um identificador único para cada dado, para cada entrada na tabela, para cada linha, ou seja, para cada cadastro. Então, o Rodrigo com o ID 1 é este aqui. Mesmo que haja outra pessoa com o mesmo nome, por exemplo, eu sei que aquele ID é único. Então, muitas vezes você terá nas tabelas um identificador que serve exatamente para ter uma identificação única daquela entrada. Então, eu posso armazenar em algum outro lugar que aquela pessoa cujo ID é 1 comprou tal produto. Então não existe erro. Mesmo que eu altere o nome, pode acontecer, a pessoa mudou de nome. Bom, o nome não é mais aquele. Mas em algum outro lugar eu tenho que a pessoa com o ID 1 comprou tal produto. Então essa referência permanece para sempre, o ID nunca é alterado. Pode-se usar outros elementos, pode-se usar o e-mail como um identificador único, já que outras pessoas não vão ter aquele mesmo e-mail. Pode-se usar o CPF, mas a situação de usar um identificador serve para qualquer tabela. Tabela de produtos, todos os produtos têm um identificador. A tabela de cidades, todas as cidades têm um identificador. Então você adota um padrão único para N tabelas diferentes no seu banco de dados, em que todas elas têm, para cada entrada, um identificador único. Muitas vezes, inclusive, você já define no próprio banco de dados que você não é o programa que coloca o ID, que o ID é auto-incrementável. Então, quando você cria, por exemplo, a Maria com seus dados, etc., automaticamente o banco de dados diz, bom, o próximo ID livre é o 4, então a Maria vai receber o ID 4. E depois você pega qual o ID que a Maria recebeu e usa em outros lugares. Ah, acabei de criar uma nova pessoa cujo ID é 4. Essa pessoa colocou um produto num carrinho de compra, então o ID 4 colocou um produto num carrinho de compras. Mas aqui eu quero principalmente que entendam essa ideia. Os dados que vão sendo colocados no banco de dados são colocados no banco de dados na forma de tabelas, nesse tipo de banco de dados, em que nós vamos manipular com SQL, são colocados em tabelas, e as tabelas têm campos, que são representados por colunas, e tem entradas, uma para cada cadastro, e essas entradas são representadas por linhas. Então aqui, por exemplo, eu tenho a tabela pessoas com 4 colunas e 4 linhas, 4 campos, ID, nome, telefone e e-mail, e 4 cadastros nesses campos, 1, 2, 3 e 4, como se você tivesse um arquivo com um formulário com 4 registros, o ID, o nome, o telefone, etc., e você tivesse 4 fichas nesse cadastro de cada uma dessas pessoas. Com o SQL nós vamos ver como inserir novas fichas, retirar fichas, alterar as informações de uma ficha e principalmente fazer referências de uma outra. Eu tenho aqui que a pessoa tal é da cidade tal, eu tenho cadastro de cidades e eu tenho cadastro de pessoas e eu tenho como referenciar um ao outro. Isso vai ser assunto de um próximo vídeo. Mas aqui é fundamental entendermos. As informações vão sendo cadastradas em tabelas. Essas tabelas precisam ter alguma forma que eu consiga identificar cada entrada da tabela, que eu consiga dizer que foi este que comprou um produto e não este aqui que comprou um produto. Neste exemplo, que é uma das soluções mais comuns, nós temos um ID que diz o ID 1 comprou o produto ou o ID 3 comprou um produto. E nos próximos vídeos nós vamos ver como essas tabelas se relacionam entre si, como você trabalha com mais de nós vamos ver como você trabalha com mais de uma tabela e vamos ver como no SQL nós criamos, removemos, editamos, inserimos tabelas.